Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um curso, agora é de banco de dados. A gente vai focar muito na parte prática, tá? Não muito a parte conceitual. E o primeiro gerenciador de banco de dados que a gente vai estudar é o MySQL. Ele é um sistema gerenciador de banco de dados gratuito, né? Ele hoje atualmente pertence à Oracle, e tem muitos benefícios, apesar de ser 0800. Então, esse programa ele serve para armazenar, organizar e gerenciar grandes quantidades de dados de forma eficiente. E claro que ele vai trabalhar com modelo relacional, tá bom? A gente só tem que entender algumas coisinhas ali. Uma delas é o esquema. Quando eu abrir o gerenciador, você vai ver que vai ter essa palavra. Então, o esquema ele é essa coleção lógica de objetos de banco de dados. Então, ele é como se fosse um container que ele vai agrupar e organizar tabelas, visões, procedimentos, funções e outros tipos de objetos em uma pasta só. Então, só guarda essa palavra porque ela é muito importante, tá bom? Vamos utilizar aqui também a principal linguagem, né? Que é o SQL, que é uma linguagem de consulta. Ela é utilizada também em outros gerenciadores de banco de dados, né, como Postgres, como Oracle, enfim, como outros gerenciadores, o SQL Server. Mas se você entender o conceito básico aqui, você consegue desenrolar também em outros gerenciadores de banco de dados. Caso você não tenha instalado o MySQL, você pode entrar nesse link ali, né, baixar, é bem fácil para você instalar. Caso vocês tenham dificuldade, põe no comentário ali que eu faço um vídeo para ensinando como fazer a instalação e configuração. Beleza? Existem alguns subconjuntos ali de instruções que a gente vai aprender no curso. A gente vai aprender as linguagens as estruturas, né, desculpa, DDL, DML, DQL, DCL e DTL. Cada aula eu vou tentar explorar um subgrupo desses aqui, trazendo muitos exemplos e muita prática. O primeiro que a gente vai trabalhar, né, é o DQL, que é o Data Query Language. Então ele é um conjunto de instruções SQL para consulta de todos os dados armazenados e suas relações. E ajuda para comando de sintaxe é esse aqui, ó, Select From Where. Esse é o clássico, né? Por exemplo, no suporte, você se saber pelo menos muito bem essa estrutura aqui, o Select From Where, você já consegue encontrar muitos resultados ali no seu dia a dia. Tem gente que não se preocupa muito com aqueles outros subconjuntos, foca mais nesse, aprende bem esse e você consegue encontrar bugs, falhas, ajudar os clientes em relatórios, encontrar um tipo de instabilidade no sistema e é bem legal. Então a cláusula select ela é usada para você especificar quais colunas da tabela que você vai querer encontrar naquele conjunto de registros, tá? O from é para especificar a tabela ou tabelas das quais você deseja recuperar os dados. O from vai indicar a origem dos dados para a consulta, a gente já vai ver na prática. E o where é um filtro. Então eu quero pegar um conjunto de tabelas, mas com uma condição, desde que na coluna saldo, por exemplo, seja maior que 5. Então vamos para a prática aqui, ó. Eu vou abrir o nosso gerenciador de tarefas. Vamos aqui agora para o sistema gerenciador de banco de dados. Então a gente tem aqui o MySQL. Quando você instala ele ali e entra no servidor, você vai se deparar com essas estruturas, ó, o esquemas, que foi o que eu mencionei lá na primeira aula. Então, ainda bem, né, que o MySQL ele disponibiliza já um banco de dados ali para a gente trabalhar, fazer testes, fazer aulas como essa aqui, para você poder praticar os principais comandos do SQL. Então você tem o esquema Sakila e ele é organizado aqui, ó, em tabelas. Então para você ver, o esquema ele é uma coletânea de tabelas, uma coletânea de views. Olha, tem umas views aqui, tem umas store procedures.
e as functions. Então é como se fosse vários arquivos dentro de uma pasta só. E a gente vai trabalhar também com esse outro esquema que é o Word. É bem simples, né? Ó, são só 3 tabelas aqui. Então tem a tabela City, Country e Country Language. Vamos começar primeiro a explorar o nosso banco Word, que ele é bem simples. Então, para eu começar a usar os primeiros selects, eu aperto o botão direito aqui e vou setar o Word. É o Set as Default Schema. Ele vai ficar em negrito, quer dizer que eu vou começar a fazer consultas apenas nesse esquema Word, tá bom? Veja que eu tenho aqui a tabela City. Nessa tabela City eu tenho várias colunas, ó. Tem a coluna, eu vou clicar aqui em cima em Columns, ele vai mostrar as colunas e até o tipo de dado que ela tem, né? Então, name, ele é um char, country code é um char, district é um char e population é do tipo inteiro. A gente vai falar mais adiante um pouco sobre esse tipo de dados, mas vamos focar primeiro no select ali, tá? Então, vamos dizer que eu quero já entender melhor como funciona essa tabela city aqui. Eu posso fazer o botão direito, ó, eu tenho umas funcionalidades que são rápidas aqui que eu não preciso usar nenhum comando. Ó. Eu posso alterar essa tabela sem usar nenhum comando, que é o alter table. Posso apagar essa tabela, que é o drop table. Posso truncar ela, que eliminar os registros, fazer um truncate. Posso criar uma tabela sem usar o comando create table. E olha o que a gente vai ver agora é o select rows. O select aqui ele vai dar um select from nessa tabela city e vai trazer esses 1000 primeiros registros. Então olha aí, ó, tá vendo? Ele trouxe as colunas, as linhas por meio desse comando que eu acabei utilizando aqui. Então vamos começar aqui a usar os primeiros comandos da SQL. Então você vai utilizar a cláusula select. Essa é a primeira cláusula, né, que a gente utiliza para encontrar um dado em uma tabela. Veja que é bem parecido com Excel, né, galera? Então nós temos a tabela city, por exemplo, temos colunas, é bem parecido com Excel mesmo, country, district, population e as linhas que a gente chama de registros, tá bom? Então quando eu dou um select, eu vou usar o asterisco. Esse asterisco significa que eu vou pegar tudo, tá? Todas as colunas. Então, todas essas colunas aqui, elas vão vir para mim como resultado. O from é a origem da minha tabela, como a gente falou ali no começo. Então, eu vou pegar da tabela city, tá? Como ele fez aqui. Então, basicamente, ele vai trazer esse resultado. Então, para a gente já conhecer essa outra tabela aqui, ó, que é a tabela country, eu vou fazer assim, ó, seleciona todas as colunas, faz um all ali, né, da minha tabela country. Olha, até sugeriu aqui para mim. Então, eu vou selecionar aqui esse comando que eu fiz, vou executar, ó, ele vai trazer todas as colunas e todos os registros. Veja que aqui ele mostrou o resultado para mim, ó, tá vendo? Então eu tenho aqui cerca de 239 registros nessa minha tabela. E quando eu falo registro, eu falo linhas, né? E aqui é o total de colunas. Esse aqui é meu select mais abrangente, que a gente chama de consulta imprecisa. Porque eu estou fazendo uma consulta geral no meu banco, para eu conhecer ele, né? Consulta imprecisa. Beleza? É uma consulta geral mesmo. Se eu fizer aqui, ó, select from, eu vou dar um country language. Selecionar aqui e vou apertar nesse raiozinho para executar meu comando, ó. Então ele trouxe para mim todos os registros e todas as minhas colunas dessa tabela. Eu tenho também uma consulta simples. A consulta simples é quando eu vou selecionar apenas uma coluna
da minha tabela. Então, por exemplo, a gente fez um select country aqui, né? Trouxemos essas várias colunas. Veja que às vezes eu quero olhar algumas colunas específicas da minha tabela. Eu não quero olhar tudo. Então, eu posso fazer essa minha consulta simples, que eu vou colocar aqui embaixo. O que eu faço? Em vez de eu colocar o asterisco, que o asterisco ele pega tudo, ele vai trazer todas as colunas para mim da tabela country, eu posso selecionar apenas uma coluna, a coluna name, por exemplo. Se eu der um select from country aqui, né, o select name, ó, ele vai trazer apenas essa coluna aqui da minha tabela country. Então, eu quero trazer agora duas colunas. Eu vou trazer a coluna name e a coluna surface area. Então, eu posso usar a vírgula aqui e colocar a tabela surface area. Vou selecionar aqui e vou dar raiozinho. Ele vai executar o comando para mim, beleza? Então, essa consulta simples. Eu coloco poucas colunas aqui e dependendo da minha necessidade eu trago elas para eu fazer uma determinada análise. E eu tenho também uma consulta mais precisa, tá? Essa consulta mais precisa é quando, depois de analisar as minhas tabelas, então, por exemplo, eu analisei a coluna, vamos aqui para a tabela country, tá? Que ela tem bastante colunas. Então, no meu ponto de vista, eu posso procurar o nome, o continente, a região e a expectativa de vida. Para mim são dados interessantes e eu posso fazer umas análises legais com base nesse conjunto de dados. Então eu vou fazer, seleciona para mim as colunas name, coluna continente, region, que é a região, e o life expectancy da minha tabela city. Desculpe, da minha tabela country. Selecionar aqui, pronto. Eu acabei, acho que eu não digitei certo aqui, né? É expectancy com Y. Então ele traz aqui, um erro. É até bom a gente, às vezes, acontecer isso para, assim, não tenha medo, né? Eu dei um select ali, não trouxe o que eu quis. Tento entender por meio da mensagem que foi me oferecida aqui na tela o que aconteceu. Analiso e faço de novo select. Isso acontece muito no dia a dia, mas não tem problema. Então aqui eu analiso, aqui eu tenho uma visão mais precisa da minha tabela, né? Uma visão mais específica, onde com base no meu select aqui, em poucas colunas, eu consigo ter uma resposta para algumas perguntas que eu fiz olhando aquela minha tabela. Fechou? Então, o select básico ali que a gente pode fazer E para finalizar a aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre as consultas com duplicidade e em duplicidade. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um select geral, um select from, vou usar aqui o country. Veja que quando eu faço esse select aqui, ele está trazendo para mim todos os registros possíveis, né? Todos. Mas se você observar aqui, por exemplo, essa coluna continente, né? Veja que eu tenho registros duplicados. E isso faz parte de um banco de dados relacional, tá? O que importa é que por exemplo, cada insert que foi dado no banco, ele vai criando um registro novo e a ideia é de que ele fique mesmo essa quantidade gigante de linhas. E pode ser que exista, né, em determinadas situações, e essa aqui é um exemplo, registro duplicado, não tem nenhum problema. Mas, por exemplo, se eu quisesse trazer esse meu conjunto de dados aqui, dados únicos. Esse aqui, são dados gerais, deixa eu comentar aqui. Dados gerais e com duplicidade.
Mas eu quero trazer aqui dados únicos, não quero trazer tudo isso aqui, né? Tipo, quero trazer países únicos ali. Vamos dar um select, por exemplo, select from. Deixa eu dar uma olhada aqui no sítio, para a gente analisar melhor também. A gente dar uma olhada melhor. Ó, a gente tem também dados duplicados, ó, tá vendo? Então, country code eu tenho, na verdade, não tenho dados. Deixa eu ver aqui. Tenho sim, tenho dados duplicados. Quero trazer dados únicos ali, mas tendo como base esse country code. Então, o que eu faço? Eu vou usar esse comando aqui, ó, que é o distinct. Esse distinct ele vai falar assim, ó, olhe para a coluna, nesse caso country code, e traga dados distintos, ou seja, dados que não estão com duplicidade. Então vou dar um select distinct country, ó, e ele vai trazer apenas essa coluna aqui no caso, né, mas que não exista uma repetição, tá vendo? Ó? Então tem o ARG, RML, a ASM e assim vai. Não existe mais dados repetidos. Eu poderia trazer também as outras colunas sem nenhum problema. Então posso usar aqui o select distinct country, vou colocar aqui uma vírgula e vou usar o name. Vou selecionar e vou dar aqui, ó. Então ele está usando. Mas eu posso, no caso aqui, primeiro ele começa com o ID, depois vem o name, depois vem o country code. Eu posso mudar a ordem? Pode, pessoal, sem nenhum problema. Você pode alterar a ordem dessas colunas e criar uma visualização única para aquela consulta. Então aqui eu poderia fazer, ó, em vez de select, name, continent, region, posso colocar select, aí eu posso usar continent, life, expectancy, e aí eu vou colocar o name aqui pro final. Ó. Quando eu der um from country aqui, as ordens elas mudaram, mas ele vai trazer para mim uma visão que eu criei agora daquela tabela, beleza? Então, esse foi a primeira aula aí do nosso curso de SQL, espero ter gostado, e é isso aí, valeu!